Está começando o Tá Publicado, um podcast da Meu Exótico com o médico veterinário André Saldanha e o jornalista Fernando Mendes. Uma discussão da literatura científica de pets não convencionais com uma abordagem para todo mundo entender. Opa, muito bom. Fernando Mendes, como o senhor está? Ótimo, André, e você? Que bom, satisfação de estar mais um episódio aqui do podcast, galera. E hoje, uma grande incógnita. Pode ser que esse episódio vá para o ar, pode ser que esse episódio não vá para o ar, porque hoje nós estamos no processo de MVP. Aprendi com o meu sócio esse termo, né? Correto, Fernando Mendes? Certíssimo, André. Aqui é R$2 ou um tema misterioso no podcast? E não é só um tema misterioso, nós temos hoje um tema e um formato misterioso. Qual que é o tema hoje do podcast, Fernando? É a única coisa que eu sei, desde que começou essa gravação, dieta de jabutis. E eu tenho uma novidade para você. Hoje não é um podcast normal. Hoje é a volta do Tá Publicado. Agora eu sei. E agora nós temos um novo modelo de pede, Tá tá? Publicado. Pede Com muito. certeza. E a ideia agora é a seguinte, Fernando Mendes. Cada episódio eu vou trazer aqui um artigo para você aprender sobre esse artigo. E como você agora é pai de jabuti, eu já te trouxe um tema. Deixa eu compartilhar aqui, o pessoal que está vendo. Maravilhoso. Mas, deixa eu abrir aqui, cadê? Adorei o emoji. Muito bom. Um artigo muito bom, tá? Olha esse artigo. Os efeitos da temperatura ambiente e da dieta na resposta digestiva de jabuti-piranga, o famoso Chelonoidis carbonaria, e Hatchling, filhotes. Então, como vai funcionar esse podcast, Fernando, e público? Porque ninguém sabe, só eu sabia, e um grande amigo, Zerba, também estava ciente desse modelo. Eu não fiz isso do nada, ele é um cúmplice. Então, o que é a proposta, Fernando? Eu vou trazer um artigo, eu vou discutir ele com você e vou te apresentar como que ele foi trabalhado. E por que o senhor jornalista, que estava ansioso de não ter um roteiro, não vai receber? Porque nós vamos juntos criar a narrativa do artigo. Eu te apresentando o ponto de vista científico e você recebendo essas informações. E questionando. Pode ser que fique muito bom e pode ser que fique uma merda. Só o tempo dirá. Nos comentários dos nossos ouvintes. Se for ao ar. Então, olha só que interessante esse artigo, Fernando. Ele foi publicado na Journal of Zoo and Aquarium Research, que é o jornal, né, a revista científica da Associação Europeia de Zoológicos. E mais legal do que isso, cara, brasileiro, feito na Unesp, cara, por um zootecnista, que a Pierina Mendonça, né, ela não deve ser brasileira pelo sobrenome, mas talvez pode ter uma descendência, alguma coisa, mas não é isso que nos importa. Mas foi defendido recente. 2022, eu acho que foi defendido, 2021. E o artigo foi publicado em 2022. Então, é relativamente recente. Um trabalho feito na Unesp de mestrado, que virou artigo, que é muito legal, porque quer dizer que a pessoa fez o mestrado, o resultado foi relevante, foi publicado, porque tem muita gente que faz mestrado e por aí nunca publica os seus artigos, né? E tem uma pessoa aqui, Fernando, que você não conhece, mas essa Ellen Gerenfield. Essa mulher, olha onde que ela trabalha. Nottingham Trent University, United Kingdom. E ela é consultora da Missouri, que é a empresa que produz aquelas dietas todas. Essa mulher, ela é uma das referências nutricionais de animais silvestres no mundo. Ela estava na banca dessa pessoa, do mestrando, né? E ela está no artigo também publicando. Então, cara, é um puta artigo. Da hora. E aí eu vou começar a te questionar. Eles queriam testar duas coisas na dieta do jabuti. Primeiro, se a temperatura faz diferença. Temperatura do alimento ou temperatura do ambiente? A temperatura do ambiente. E se o tipo de dieta faz diferença. Aqui a gente já tem a primeira polêmica, né? Jabuti é herbívoro, é onívoro, não sei o quê, e por aí vai. E o próprio artigo, ele já trata
os jabutis como animais herbívoros. Então, assim, eles consomem proteína, de fato, mas aqui o foco é na parte vegetal. Então, vamos lá. Eles querem testar duas coisas, temperatura e dieta. Para você fazer isso do ponto de vista experimental, considerando que esse é um estudo experimental, você tem que fazer isso num delineamento fatorial. O que é um delineamento fatorial? Se você tem duas variáveis de temperatura e duas variáveis de dieta, você tem ao todo 4 grupos. Temperatura alta, dieta 1, temperatura alta, dieta 2, temperatura baixa, dieta 1, temperatura baixa, dieta 2. Entende isso? Então, você tem 4 grupos. Só que o indivíduo, ele pode responder de maneira diferente. Então, você tem que rodar os indivíduos entre os tratamentos. Loucura, né? Aí o negócio que é super simples, quero ver se a temperatura muda ou não. Bem-vindo, meu amigo. Você tem 4 grupos para trabalhar. Faz sentido? Faz sentido. E aí eu te pergunto, primeiro ponto de um trabalho científico é a hipótese. E aí eu jogo essa pergunta para você. O que você acha que vai acontecer? Com um jabuti filhote se alimentando a 30 graus Celsius de temperatura ambiente ou se alimentando a 20 graus Celsius. O que você espera que aconteça? Qual que vai ser a diferença esperada? É o que nós chamamos da hipótese. Eu espero que quanto mais quente, ele coma mais. Boa. Primeira hipótese, o animal vai ingerir mais alimento na temperatura mais alta. Perfeito. Com crescimento, o que você espera? Eles vão crescer mais ou menos da temperatura? Sim, ou igual. O crescimento eu acho que não vai fazer diferença. Eu acho que ele vai crescer mais no quente também, porque pensando na lógica dos répteis, né? Geralmente eles usam o calor externo para ajudar na digestão. Eu acredito que ele vai metabolizar mais o alimento e vai crescer mais rápido também. Perfeito. E aí eu te faço a terceira pergunta, que é um ponto crítico. A digestibilidade do alimento. O que eu quero dizer com isso? Quando ele come X, ele absorve para o corpo dele mais X, menos X. Então, se ele come 1, ele vai aproveitar 0,9, 0,8. Você acha que ele vai digerir melhor a 30 graus ou digerir menor a 20 graus? Professora Helena, eu acho que tá muito escalcel isso aqui. Eu acho que ele vai absorver mais, não sei se melhor, na temperatura mais baixa, porque o alimento vai ficar mais tempo dentro dele. Acredito que ele vai... Caralho, Fernando, você quebrou minhas duas pernas agora, você acredita? É assim, eu jurei que você ia dizer o contrário, que a 30 graus ele ia ter um metabolismo melhor e absorver mais, ia digerir melhor. Mas o autor pensou a mesma coisa. Ele pensou a mesma coisa que você. A hipótese dele é temperaturas mais baixas, o tempo de passagem, ou seja, o tempo que o alimento vai dar boca até o ânus vai ser maior, porque a temperatura está mais baixa. Então o alimento vai ficar mais tempo no trato digestivo e ele vai digerir melhor. Essa foi a hipótese dele. E aí ele testou outra coisa: dietas ricas em amido e dietas ricas em fibra. O que é fibra? Folha. Fibra vegetal. Folha. O que é amido? Amido são açúcares. Cenoura, que mais? Beterraba, todas as coisas que são banana, que são ricas em carboidratos, que são açúcares, a gente vai ter a mesma coisa. E aí eu te pergunto, o animal que come mais fibra vai comer mais ou vai comer menos do que o animal que come mais amido? O que vai comer fibra vai comer mais, porque eu acho que o trato digestivo ali, o metabolismo da fibra é superior ao do carboidrato, do amido, no caso. Pode ser? E você acha que quem vai crescer mais? Quem vai crescer mais não quer dizer que é mais saudável, né? Só vai crescer mais. Não, crescer mais, tamanho. Quem vai comer o amido, eu acho. Perfeito. Tá marcando tudo aí que eu tô respondendo? Pra saber se eu acertei tudo ou não depois? Não, mas você tá indo na lógica, então eu vou lembrar, fica tranquilo. Pô, você não faz porra nenhuma, não faz roteiro, não lê o artigo, não faz nada, você não pode nem anotar o que eu aqui não dá o play, que eu preciso fazer o roteiro, é surpresa. Play. Agora, no final, eu vou usar tudo isso a meu favor. Vou falar, não, você esqueceu. Perfeito. Eu falei que... E aí eu te pergunto, a gente falou já de crescimento, de quem vai digerir melhor. A fibra vai ser digerida melhor ou o açúcar vai ser digerido melhor? A fibra. A fibra vai ser digerida melhor? Sim. Tudo bem. Então, para chegar nisso, o que eles fizeram? Um trabalho experimental. Eles pegaram 12 jabutis, tudo bem?
Esses 12 jabutis foram colocados em recintos, que eu achei até pequeno. Deixa eu anotar, achar que eu anotei onde meu roteiro todo bagunçado. Que é roteiro, André? Agora aqui, ó. Roteiro? 29 centímetros por 13 centímetros por 40 centímetros. Um recintinho pequenininho. Mas eram jabutis bem pequenos. Eram animais, filhotão. Então, assim, vamos lembrar, né, gente? Isso aqui não é manter um animal como pet. Isso aqui está sendo um período experimental, que inclusive durou 120 dias, 2 períodos de 60 dias, ok? Então, assim, eles não foram mantidos assim, gente, é uma pesquisa, tá? E lembrando que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Unesp, então isso tudo foi vistoriado do ponto de vista ético de como foi feito. Eles foram colocados nos recintos, né, lá no que não fala, né, que fala gaiola, mas enfim, nos recintos em uma sala aclimatada, para ter uma sala a 20 graus, uma sala a 30 graus. E eram 12 indivíduos. E eles foram divididos em grupos de... Cadê? 3 grupos, se não me engano. 3 animais, se não me engano. Isso, 3 animais. Então, vamos lá. 3 animais, fibra alta, temperatura alta. 3 animais, amido alto, temperatura alta. Então, essa era uma sala. Era a sala de alta temperatura. Na sala de baixa temperatura, que era 20 graus, a gente tinha mais 6 indivíduos. 3 comendo alta fibra, 3 comendo alto amido. Perfeito. E aí eles foram mantidos por 60 dias de experimento. Nesses 60 dias foi dado uma semana de aclimatação para a temperatura correta. Então, ele ficou uma semana aclimatando, ficou os 53 dias no experimento. Depois disso, eles foram dados um descanso de 3 dias, tomaram banho de sol, seguiram a vida deles tranquila, e a gente repetiu a mesma coisa, invertendo os animais, indo para a temperatura baixa e rodando isso, para que a gente tivesse indivíduos diferentes, sendo submetidos a tratamentos diferentes, para a gente ter certeza que a mudança desses valores não era por causa do animal, e sim por causa, de fato, da temperatura da dieta. Faz sentido? Sim. Eles trocavam de salas? Isso, exatamente. Tá. Perfeito? E uma coisa importante é que essas dietas de amido e de fibra diferentes, elas foram projetadas para ter a mesma quantidade de caloria. Então, foi calculado para ter a mesma caloria. Porque não adianta nada. Se dá uma dieta com muito mais caloria do que uma dieta com muito menos caloria, é óbvio que você vai ter diferença. Então, elas foram consideradas dietas isocalóricas, de mesma caloria. Beleza? Perfeito. E aí eu te pergunto, isso aqui é muito interessante. Como é que ele vai saber quanto foi digerido e quanto que não foi digerido? Como é que você vai calcular isso? Cocô? Como? Vai pesar o cocô? No cocô tem água, no cocô tem um monte de coisa. E como é que você vai saber que o cocô inteiro saiu e o cocô inteiro não saiu? Talvez, não sei se existe a possibilidade de, tipo, tirar água do cocô, coisa do tipo. Tem jeito, mas não dá a resposta. E aí tem uma coisa muito legal para quem não é da pesquisa. Você consegue pôr na dieta desses animais uma substância que não é digestível. Que no caso dele foi o óxido de cromo, CR2O3. Então você pega isso e põe na dieta, beleza? O que você espera que aconteça lá no cocô depois que essa comida passar inteira? De tudo isso apareça o óxido de cromo no cocô. Então, no primeiro cocô e o que aparece sobra depois de cromo, que tira isso? Não. É só a velocidade. Não só a velocidade, mas saber que aquele cocô foi daquela dieta. Então, vamos supor, eu te dei a substância A. Aí você começou a cagar. Eu peguei seu cocô e não tem A. O que eu tiro conclusão? Esse cocô não é daquela ração. Não é daquela ração. No primeiro dia que começa a aparecer A, quer dizer que aquele cocô é o primeiro cocô daquela dieta. Faz sentido? Sim. Depois de 5 dias dando o óxido de cromo, que vamos chamar aí do nosso marcador A, eu troquei o marcador. Eu dei o marcador B, que no caso foi o óxido férrico. E eu continuo coletando cocô. No dia que não tem mais óxido de cromo, que era o nosso marcador A, e começou a sair o óxido férrico, que é o marcador B, mudou. Faz sentido? E eu coletei todo o cocô daquela dieta inicial. Doideira ou não é? Doideira, só fico pensando que esse produto que você coloca, ele não interfere nada na dieta? No metabolismo? Ele já é pré-determinado para ele ser uma substância inerte que nem agride nem favorece a digestão. Já são substâncias pré-definidas dentro da nutrição animal. Já é coisa
padronizada, testada, beleza? Beleza. Então foi feito isso, os animais foram alimentados, né, de acordo com o seu peso. Então um grupo recebeu 2,5% do peso em dieta, o outro grupo 1,13% em dieta, isso de acordo com a temperatura. Então os animais que estavam com uma temperatura mais alta receberam mais alimento, os animais que estavam com temperatura mais baixa receberam menos alimento, mas nesse ponto é importante que sempre sobre alimento, nunca pode faltar alimento, para eu garantir que ele comeu tudo o que ele quis. Faz sentido? À vontade. E aí eu peso isso, eu peso o início, peso o final, para saber quanto que ele comeu por dia. Nunca pode faltar. Mas é óbvio que a gente coloca uma quantidade também, não vai botar 10 quilos pro jabuti de... Eu nem lembro aqui o peso do jabuti, deixa eu ver aqui até para falar para vocês. Os jabutis tinham, na entrada do experimento, eram bem pequenininhos. Deixa eu achar a tabela aqui. 89 gramas, 100 gramas, nessa faixa aí, tá? Tá. Então eram bem pequenininhos. O jabuti de 100 gramas, pô, poucas Também semanas. tá no Imperial lá agora. Então, isso aí. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse experimento, eles pesavam o alimento antes de dar, pesavam o alimento que sobrou, coletavam o cocô, pesava o jabuti, media o jabuti, o tamanho da carapaça, para ver o crescimento, e tudo isso numa frequência que eu não vou lembrar aqui, mas sei lá, vamos pôr toda semana, vamos supor, ok? Ok. Uma frequência pode ser... Aí depende do que o pesquisador está buscando, para ele saber quanto que ele vai medir. Se a gente entrar aqui, tá, Fernando? Eu vou abrir na nossa tela aqui, para quem estiver vendo. Opa! Tem tudo isso no artigo, tá? Então aqui tem a tabela, ó, da composição da dieta, não é o foco da nossa discussão aqui, mas tem toda a composição da dieta, quanto de proteína, isso é em porcentagem, né? Fibra bruta, fibra em detergente neutro, que é um tipo específico de fibra, amido, gordura, cálcio, fósforo, minerais, energia. Então, tudo isso bem determinado aqui no artigo, tudo muito bem explicado, tá? Da mesma forma que todos os dados de consumo também estão aqui, que são os primeiros resultados. Então, vamos ver junto aqui. Eu nem sei se eu posso fazer isso, mas tudo bem. Porque eu posso mostrar o artigo assim para a galera? Ué? Pode, né? Porque é direito autoral da revista, né? É direito autoral, pô, você tem que pagar para ter acesso. Lembrando, senhor juiz, que eu não sabia, hein? Foi surpresa! Lembrando, hashtag Viva a Ciência. Pronto, eu tô imune. Hashtag Bora. Viva a Ciência. Mas vamos ver aqui, ó. Engraçado Fernando. você falar isso, eu já ia falar. Podia fazer um postzinho depois no site. Mas pode, não tem aquele cara que faz os artigos? O Igor? Não, um internacional, chama Zoo Research. Ele sempre faz. Vamos fazer. Se der errado, depois a gente resolve isso. Então, olha só, que interessante. A gente abre uma vaquinha e pede ajuda para pagar, igual todo mundo faz quando tem um bicho. Isso, perfeito. Dry matter. O que é dry matter? É o consumo de matéria seca. É quanto que esse animal comeu de comida sem considerar a água, sem considerar o líquido do alimento, tá? Olha que interessante. Vamos ver se você acertou os primeiros dados. A 30 graus, eles comeram por dia mais ou menos 1 grama. 1 grama, 1,1, 1,1 a 1,4, com alta fibra, e a mesma coisa com alto amido. Ou seja, os jabutis com dietas diferentes a 30 graus comeram praticamente a mesma quantidade de alimento. Mesma coisa. Só que quando a gente jogou a 20 graus Celsius, olha quanto que o consumo foi para metade. Ou seja, a temperatura teve um efeito direto na quantidade de alimentos que o jabuti comeu. Temperatura mais alta, ele come mais. Temperatura mais baixa, ele come menos. Pô, André, mas você é muito burro. Fernando falou isso antes de ver o artigo. Tudo bem, gente, mas na ciência, a gente sempre parte da hipótese nula. O que é hipótese nula? Se ninguém provou que tem diferença, a gente pressupõe que não tem diferença. A partir de hoje, a gente pode afirmar que filhotes de jabutis em temperaturas adequadas de 30 graus vão ter um consumo de alimento maior do que animais a 20 graus. Se for a mesma dieta. Tudo bem? Perfeito. Vamos ver a digestibilidade. Olha aqui, ó. Se ferrou. Vou até deletar aqui, ó. A digestibilidade a 30 graus
foi de 5,6 e 5,7 entre as duas dietas. Mas a 20 graus foi metade da digestibilidade. Consegue ver aqui comigo? Sim, sim. Ou Então, seja... digere mais no calor também. Quer dizer, isso, digeriu mais no calor também. Ok? Deixa eu só ver uma coisa, acho que eu falei bobagem. Eu falei bobagem. Aqui ainda não é digestibilidade, tá? Isso aqui é o consumo de matéria digestível. Seca. Aqui foi consumo de matéria seca, aqui foi consumo de matéria digestível, que é o total. Ele comeu 5 gramas de matéria úmida, digamos assim, de tudo, tá ligado? Então ele comeu mais do ponto de vista de matéria seca, ele comeu mais do ponto de vista de matéria digestível, e ele comeu mais em relação ao próprio peso. Um filhotinho de jabuti a 30 graus comeu 2% do próprio peso por dia, e a 20 graus comeu 1%, ou seja, praticamente metade. Então, retifico o que eu acabei de dizer. Esse gráfico, essa tabela toda é sobre o consumo. Então, ele consumiu mais, tanto na matéria seca, quanto na matéria digestível, quanto no peso total, quanto na proteína, quanto na fibra, quanto no amido, quanto na gordura. Ele testou para cada nutriente. Ou seja, os filhotinhos de jabuti, eles comeram mais de tudo em todos os quesitos do ponto de vista de temperatura mais alta. Perfeito? E digo mais, entre dietas não teve diferença. Em nenhum desses... Mentira aqui, ó. Na fibra teve diferença, obviamente. O animal com alta fibra... Não. O animal em alta fibra comeu mais fibra do que o animal em alto amido. E da mesma forma, o animal em alto amido comeu mais amido do que o animal de alta fibra. Isso era óbvio, né? Porque ele foi oferecido uma quantidade maior. Mas todo o resto empatou. Ou seja, o consumo empatou de alimento... Comeu, porque a gente comeu mais. Não, entre dietas. Entre fibra e amido. Ele empatou em todos os nutrientes, com exceção de fibra e amido. Então, ele comeu tudo igual, restante ao resto. Mas, basicamente, o que nós temos de informação relevante aqui é o animal a 30 graus, ele come praticamente o dobro do que o animal a 20 graus. Fechou? Perfeito. Acertei a primeira, então. Acertou a primeira. E aí, outra coisa que eles perceberam, que eu não vou ficar mostrando... vou mostrar, né? O gráfico. Dá um visualzinho legal. É isso aqui, ó. Olha que doideira. O tempo de retenção mínima, ou seja, o tempo que o alimento ficou dentro do bicho. O animal a 30 graus, ele ficou 3,6 dias o alimento lá dentro. E a 20 graus, ele ficou 5,5 dias. Ou seja, de fato, o animal com temperatura mais baixa ficou com o alimento mais tempo dentro do intestino, que foi o que você previu. Check de novo. Mas olha que interessante. Entre dietas também teve mudança. O animal que comeu mais fibra, o alimento ficou mais tempo dentro do intestino do que com alto amido. Mas só quando a temperatura era alta. Quando a temperatura era baixa, ficou o mesmo tempo. Praticamente a mesma coisa. Isso aqui foi o tempo mínimo, isso aqui foi o tempo máximo, tá? Então ele ficou no máximo 8 dias, no máximo 9 dias e meio. Então ele variou aí, vamos colocar de 3 dias e meio a 9 dias, 5 dias e meio a 14 dias no intestino do bicho. Primeiro que isso aqui já me assusta, você não toma um susto? Que a 20 graus, a comida fica 15 dias dentro da barriga do jabuti. Eu fui ali alimentar agora, já achei estranho. Foi ver se ele tinha comido, né? No intervalo aqui, eu achei estranho não ter cocô. O bicho então, caga muito. Caga muito. Mas você imagina que o que ele comeu hoje vai ficar 15 dias dentro da barriga dele se você mantiver ele a 20 graus Celsius? 20 graus. É muito doido, cara. Por isso que o experimento teve que durar 60 dias. Porque se você faz um experimento de uma semana, você não ia ter pego todo o período de defecação desse bicho. Então, tudo tem motivo, né? Sim. Então, a mesma coisa, né, aconteceu aqui com relação à alta fibra. Animais de alta fibra ficaram com o alimento mais tempo no intestino do que... Aqui mudou. Na verdade, o tempo máximo com o animal de alta fibra ficou mais tempo a 20 graus Celsius e menos tempo com alto amido. Que faz sentido também, né? Se a temperatura a fibra é quase que tipo mais que o dobro, né? Não. Depende do quê?
Do tempo Do máximo? 30 para o 20, do máximo de retenção. Sim. Você 3 aí para 17. Exatamente. A alta fibra dobrou, exatamente, nem tinha percebido isso. Dobrou o tempo de retenção pela diferença de temperatura. Exatamente. Então vamos resumir aqui, porque eu sei que é muita informação, essa tabela cheia de dados, mas basicamente, animais com alta fibra vão ter um tempo de passagem, ou seja, o alimento fica mais tempo dentro do intestino dele, e animais com baixa temperatura também tendem a ficar com o alimento mais tempo no intestino dele, que foi o que você previu lá no início do artigo. Beleza? Então, esse aqui diríamos que são os resultados básicos. Tudo isso foi observado. Agora nós vamos ter conclusões. Em que sentido? As consequências disso tudo. Aí eu não vou mostrar aqui, porque vai ficar uma tabela muito grande, o pessoal vai perder um pouco. Eu vou escolher algumas coisas específicas que estão no meu resumo, tá bom? Então vamos lá. Tá, a eficiência digestiva. Deixa eu ver se eu tenho esse dado aqui. Que é a terceira hipótese, né? Exatamente. Eficiência digestiva. Olha aqui, ó. Vamos olhar essa primeira linha aqui, ó. O animal de alta fibra a 30 graus, 71%. Alto amido, 79%. Caramba. Ou seja, com alto amido, ele digeriu mais do que alta fibra. Nos dois cenários, tanto em alta temperatura quanto em baixa temperatura. Até porque não mudou muito, né? 71 Você para diz o 70, quê? 79 para 78, do fibra pro outro alimento ali entre 30 Exatamente. Mas olha aqui, ó. Quando a gente olhar a temperatura, de 75 para 74. A temperatura não influenciou na digestibilidade do alimento. Mas o tipo de dieta, sim. Sim. Só que o que é o erro aqui, que é o pulo do gato? Não quer dizer que ele digerir mais seja mais saudável. Sim. É porque é mais fácil digerir amido do que digerir fibra. Mas não quer dizer que seja melhor para o jabuti. Como é que eu vou saber se foi melhor ou não, entre aspas? Vendo o crescimento. Beleza? Sim. Eu não vou entrar aqui nos dados de cada nutriente, porque eu acho que não é o foco, tá? Mas vamos descer aqui mais, que nós temos esse dado que eu já separei. O peso inicial, que era igual, então você pode ver 89, 89, 93, 107, 89, 90, 89, 100, o peso era praticamente igual, mas no final do experimento, olha que doideira, entre temperaturas, o animal a 30 graus, ele cresceu um pouquinho mais do que o animal a 20 graus. Só que aqui tem um pulo do gato. Não deu diferença estatística. Isso quer dizer que foi ao acaso, foi coincidência. 30 graus ou 20 graus, o animal vai crescer ali praticamente a mesma coisa. Mesma coisa. E entre dietas, a mesma coisa. Olha lá, 124, peso final com alta fibra, 133 com alto amido. Não deu diferença estatística. Ou seja, o peso final, os bichos ficaram praticamente iguais. Mas na hora que você joga isso para o ganho de peso, que é quanto que eles tinham no início para quanto eles tinham no final, o animal de temperatura alta ganhou 1 grama por dia. E o animal de baixa temperatura, 0,3 grama por dia. Ou seja, o animal a 30 graus ganhou mais peso do que o animal a 20 graus. A dieta não fez diferença. Ficou muito próximo. A temperatura 0,7 para 0,6. É a temperatura. Então, o filhotinho de jabuti, gente, a temperatura é o ponto crítico para ele ser capaz de pegar o alimento que ele comeu e transformar esse alimento em ganho de peso. 30 graus Celsius, ali entre 30 e 20, foi a melhor temperatura. E olha só que interessante. Tanto o comprimento quanto a largura da carapaça também tiveram diferença de acordo com a temperatura. Então, ele não só ganhou peso, mas ele cresceu mais também. Eu sei que isso parece bobo, gente, para algumas pessoas escutando. É óbvio, se ele cresceu mais, ele ganhou mais peso. Não. Por quê? Porque ele pode ganhar gordura, ele pode ganhar outras coisas. Pode ter crescimento visceral, não necessariamente crescimento do corpo. Mas olha a diferença, cara.
quase 3 vezes mais em comprimento e 2 vezes mais em largura. O animal mantido a 30 graus. Ah, André, mas o que isso é relevante? Vou dar uma relevância básica aqui para você. Você contratou no exótico, saiu um criatório, você está com um filhotinho de jabuti. Se você é o criador e manter uma temperatura adequada, você vai estar reduzindo o tempo de crescimento desse animal, ele vai crescer mais rápido. E para você disponibilizar esse animal para o mercado de maneira saudável, você também vai ganhar tempo. Você vai entregar um animal maior com o mesmo tempo de uma pessoa que não cuida da temperatura. E você na sua casa é a mesma coisa, porque chega o jabutizinho filhote para você, se você não cuida da temperatura, ele demora mais para crescer e um animal menor, querendo ou não, ele é mais sensível do que um animal que já está com um tamanho maior. Mas a dieta não fez diferença. Seja ela rica em fibra, seja ela rica em amido. Repito, não fez diferença nesse tempo de 60 dias. Perfeito. O artigo ele responde perguntas objetivas. Talvez com um experimento de 2 anos... Vai ser diferente. Vai fazer diferença. Faz sentido? Total. É um retrato disso do que eles queriam saber, né? Você sempre fala na questão do artigo. Exatamente. Ele tira uma foto daquele momento. E se a gente for pegar... aqui tem outros dados, por exemplo, que você, inclusive... Aqui tem... Eu vou mostrar aqui para a galera assustar quem estiver assistindo. Mas tem todos os gráficos, tá, gente? Isso aqui não é feito de cabeça. Esse aqui é um gráfico logarítmico de quanto que eles consumiram de energia, se teve diferença. Então, isso tudo, ele é produzido de maneira numérica, software. Você dá dado pra caramba, estatística, é maior rolê. Mas pra gente, pensando do ponto de vista de dono de bicho, pensando do ponto de vista de criatório, a gente tira 2 informações importantes. Que não adianta você socar amido no bicho, socar cenoura, fruta, para ele crescer mais, porque ele não vai crescer mais do que o outro. Então tá você gastando mais, tá aumentando o preço de custo do seu criatório à toa. Não, e fora isso, investe no aquecimento. Exatamente. Se você tem que investir em alguma coisa nesse animal, investe no aquecimento. Faz sentido? Muita coisa. A gente fala, né, gente, a questão do aquecimento, ou o sol, cara, é incrível para qualquer ser vivo, eu acho, né? Aham. Não, sensacional. E aí, tem algumas outras conclusões que aqui eu não vou trazer. Eu anotei, deixa eu fazer meu recap aqui, ver se eu acertei. Vamos ver. Ou se eu tô certo no que eu tirei de conclusão. Vamos lá. No calor, ele come mais, até o dobro. Perfeito. Ele retém mais alimento quando tá a 20 graus. Ou seja, retém, ou seja, o tempo de passagem. É o tempo que demora para cagar. Alimento. Isso, exatamente. Obrigado pelo tempo, Deck. A temperatura não influencia na digestibilidade. Perfeito. Correto. Dieta não faz diferença, e sim a temperatura. A dieta entre alta fibra e alta... Nesses jabutis em 60 dias. Não, nesses jabutis não. Isso aqui é extrapolável para jabutis. Por isso você tem que ter um número... Em 60 dias nessa idade, vamos dizer assim melhor. E nessa idade, nessa espécie. Nessa idade, nessa espécie, em 60 dias. Porque, né, daqui a pouco tem posto jabuti, tem que comer a 30 graus, bota na frigideira essa folha, vamos esquentar. E aí, mas olha só que interessante. Muito maneiro. Se um animal que comeu fibra, ele comeu mais e cresceu igual, ele foi mais eficiente ou menos eficiente? Repete. Se o jabuti de alta fibra, ele comeu mais, mas ele cresceu igual o de alto amido, ele foi mais eficiente ou menos eficiente? Ele cresceu mais? Não, ele cresceu igual. Ele cresceu igual, mas ele comeu mais. Então foi menos eficiente. Ele foi menos eficiente. Então, a eficiência digestiva do animal que come alta fibra é menor do que a eficiência energética de quem come alto amido. O que eu quero dizer com isso? Ele vai comer um volume maior para crescer o mesmo tanto. Só que é fibra, é normal, é esperado isso mesmo. Ele come mais. A gente comer fibra, a gente vai comer mais. A gente vai trabalhar com outros limitantes de consumo. E a gente perde mais a fibra, né, na digestibilidade. Isso, vou trazer alguma coisa, não sei se é comum, coisa do tipo. Mas você tem uma boa digestão, não sei o que, a mãe sempre fala, metade do prato é folha, tem que ter folha, fibra, coisas nesse sentido, né?
Não é à toa que é uma coisa que muita gente não sabe. Mas por que a entradinha, quando você vai comer no restaurante, você tem entrada, prato principal e sobremesa? Dizem as más línguas, não faço muita ideia se isso é verdade ou não, mas eu sigo isso desde quando eu me entendo por gente. A entrada, a saladinha que você come é justamente para preparar seu organismo para uma melhor digestibilidade do que vem depois. Porque a fibra ajuda a você digerir. Então ela já prepara, Eu acho que tem a ver, sabe ela por quê? meio que prepara o seu trato digestivo ali para ter uma digestão mais eficiente. Então vem as Faz folhas, sentido. e aí depois você joga carboidrato ou com carne, depois você vai comer, entendeu? Você vai ativando o seu trato gastrointestinal com uma coisa que não vai ser digerida mesmo, ainda mais na gente, que nós temos uma capacidade digestiva de fibra bem mais baixa que um jabuti, por exemplo, que é um animal, entre aspas, herbívoro, para não sofrer hate, mas majoritariamente herbívoro, vamos usar esse termo, que vai ter uma capacidade digestiva maior. Exato. Então, assim, ele foi menos efetivo, mas tudo bem. Ele foi desenvolvido para isso. A fisiologia, evolutivamente, dele foi para isso. E aí, doutor Fernando, eu separei algumas informações que eu acho legal, que são coisas relevantes para a gente. Primeira coisa, quanto que um jabuti come por dia? Ele come, em média, 1 a 1,5% do peso dele. Então, esse é um dado já extremamente legal. Ele come de 0,9% a 1,5% do peso dele, tá? E animais adultos, eles comem 0,17% a 0,22% o peso deles. Ou seja, o filhotinho a 0,22% do peso dele. Então, assim, se ele tem 1 quilo, ele come 170 gramas. Se ele tem 5 quilos, aí tem que fazer a conta aqui, que eu não vou conseguir fazer de cabeça na pressão. E o primeiro que você falou foi jovem, bebê? Filhotinho. Filhote. E como que a gente define que um jabuti é filhote ou adulto? Cara, eu iria pelo tamanho. Quando ele chega no seu tamanho, é óbvio que ele não vai de 0,9 para 0,17 de uma vez, né? Isso vai progressivamente diminuindo. Mas eu colocaria aí filhotinhos, então animais pequenos mesmo, assim, na palma da mão, digamos assim, até um animal de tamanho adulto. Mas eu vou ser sincero, eu acho que não existe um critério de... Talvez a gente vê muito quando vai ver o sexo, né? Que o cara passa aqui vai ficar curvado ou não. Talvez quando já começa a ver ali, talvez ele já está mais ou menos numa idade adulta, que ele vai começar a maturidade sexual, exatamente. Perfeito. Então, isso é uma informação importante. Eles vão comer mais se eles estiverem comendo fibra, e eles vão comer mais se eles estiverem em boa temperatura. Eu acho que é a dieta adequada. Alta fibra, alta temperatura, tá? Lembrando, não foi isso que o artigo mostrou. Ele mostrou que o animal cresce mais com alto amido, mas ele só avaliou o crescimento. O artigo, ele tira um retrato. Então, você pode ter lesão, você pode ter um monte de coisa que não foi. Por exemplo, eles não coletaram o sangue dos jabutis aqui para ver se teve algum efeito. Então, assim, ele avaliou o crescimento. E lembrando, é um mestrado de zootecnia. A zootecnia está preocupada com nutrição, digestibilidade, assimilação de nutriente. Óbvio que eles também estão preocupados com saúde, mas muitas vezes nos trabalhos de zootecnia, o foco não é saúde. O foco são outros parâmetros, são outras variáveis que a gente chama, né? Sim. Então, beleza. Ele ainda comenta que a 20 graus Celsius, por mais que a gente tenha tido consequências na alimentação, ele não teve nenhum caso de perda de apetite, regurgito, inanição, nada disso foi afetado, ok? Mas o tempo de passagem, né, que é o tempo que diminui, isso foi observado menor, da mesma forma que já foi observado em lagartos, em serpentes, em outros répteis, que inclusive você colocou muito bem no início, né? Como que a temperatura ela influencia não só jabuti, mas répteis e todos os animais, mas principalmente os répteis, né? Já que tá isso ali, né? E aí uma coisa que eu achei muito da hora, eu até marquei aqui. Independente da temperatura, o tempo mínimo de trânsito foi 4,5 dias. Ou seja, cara, independente de temperatura alta... Ele vai digestir. Você já imaginou que o cocô que você cata do seu jabuti, ele é de 5 dias atrás? Eu piro muito nisso. Você não pira nisso? E, cara, e faz total sentido agora, pensando do tipo, da viagem, quando ele chegou, o que ele comeu e tudo mais. Tipo, eu lembro que quando ele estava na casa da minha mãe, meu que chegou agorinha, era muita folha. Ele comia muita banana, que eles adoram banana, e muita taioba, pra minha inveja, inclusive. Comeu muita taioba. Cara, mas comia assim, de amassar.
E aí, quando a gente chegou aqui, cara, cocô era verde, quase na totalidade verde. Ou seja, a taioba todinha tava ali, sabe? Que tava lá, exatamente. Muito Então, por diferente. exemplo, às vezes até para um aluno de veterinária, que eu sei que nosso podcast pessoal gosta de consumir, pô, o jabuti tá com alteração nas fezes. Cara, talvez seja de 5 dias atrás. Ah, ele vai demorar quanto tempo para melhorar, amigo? Provavelmente, se ele tá com diarreia, ele melhorar em menos de 3, 4 dias é muito improvável, porque ele tem consequências no trato gastrointestinal de longo prazo, né? Então, assim, é muito mais do que um cachorro. Porque às vezes em dois cachorro, pô, o tempo de passagem do cachorro, não vou saber de cabeça, mas é horas, não leva dias, longe disso. Então, pô, você vai fazer um raio-x contrastado, você vai acompanhar o trato gastrointestinal por meio de raio-x. Cara, são dias. Eu já tive paciente que eu acompanhei por 15 dias quase, para saber se o bicho estava destruído ou não. Ele vai fazendo raio-x, é assim mesmo, demora pra caramba. É óbvio que você vai fazendo progressivo, né? Você não pega início e fim só, você vai pegando o trânsito ali no meio. Então, isso é muito importante. Ele coloca um outro ponto aqui que eu acho extremamente importante, tá, Fernando? Que ele fala que não é só sobre crescimento, só sobre isso, mas também é importante sobre a microbiota intestinal. Ou seja, as bactérias, protozoários que estão dentro do intestino e que são saudáveis para os animais. Para mim, para você, para o jabuti, para todo mundo. E que para eles estarem saudáveis, você tem que ter temperatura corporal adequada, alimentação constante, trânsito intestinal lento, para você ter tempo para isso ser cultivado, condições anaeróbicas, ou seja, não ter ar dentro do trato gastrointestinal, controle do pH, da acidez, e remoção dos produtos fermentáveis, ou seja, tudo que está ali foi embora. Isso é muito legal, porque para a galera parar de simplificar coisa complexa. Se você passa muito rápido o alimento, é ruim, porque o trânsito é rápido. Mas se você segura demais, não tem eliminação dos produtos fermentados, o que é ruim. Ou seja, de mais para cima ou de mais para baixo, é ruim igual. Perfeito. É ruim igual. Então isso é muito legal, tá na discussão do artigo, tá? Não vou ficar entrando aqui super detalhes, porque senão a gente demora muito, né? Mas sabe uma coisa que eu queria ver da gente gravar? Aí pode ser tá publicado, um episódio normal depois que a gente vê, é sobre suplementação de dieta de répteis como um todo. Boa! Que hoje que eu vejo que as pessoas suplementam muito de cabeça. Um probiótico, uma coisa nesse sentido. Ou um zootecnista. Vamos convidar um zootecnista. Tem uma amiga que trabalha na farmacêutica muito boa que produz esses produtos. Vamos chamar. Me fala, pô, porque a gente vai vender. A gente podia vender para 5 agora. A gente podia fingir que eram 5 pessoas diferentes. Agora a gente vai ter que vender para... eu tô começando a aplicar, às vezes, uns probióticozinhos aqui nos bichinhos aqui. Tipo, acho que seria legal. O probiótico, ele não faz mal. Sabe a diferença do probiótico para um prebiótico? Mas eu falo, eu sei que não faz mal, mas como tudo na vida, a quantidade, o excesso, a dosagem, como usar, é diferente. Principalmente quando a gente fala de réptil, nem sempre tem produtos específicos para réptil no mercado. A gente precisa adaptar produtos de outros animais, às vezes, para o réptil, né? Então, acho que é um tema bem importante que vale. Isso aí é uma coisa bem tranquila, sabia? Porque nutriente, ele é nutriente. Seja para o réptil, seja para qualquer bicho, nutriente é nutriente. O que diferencia é a demanda daquele animal. Então, um animal carnívoro, ele tem uma demanda de nutrientes específicas, de vitaminas, de aminoácidos diferentes do animal herbívoro. Então, o que varia não é o nutriente, mas a forma que ele é apresentado e as quantidades em cada suplemento. Então, isso é extremamente importante, tá? Perfeito. E qual a diferença de pro e pré? O probiótico, ele contém os micro-organismos mais um meio que ele favorece o crescimento dos micro-organismos. Então, você meio que... É como se você fosse numa plantação e jogasse semente, ok? Que vai replicar. O prebiótico, ele é só o meio adequado para manter isso que eu acabei de falar. O pH, os nutrientes, tudo isso. Então, ele, na verdade, é como se você tivesse uma horta, um gramado, uma horta, pode ser uma horta que esteja fraquinha e você entra com adubo. Você vai pegar o que já tem lá e vai dar condição dele replicar. Então, normalmente, probiótico, ele vem pro e pré-biótico, tudo junto. Porque ele vai dar tanto a bactéria quanto o meio ali. E o prebiótico, ele só tem esses nutrientes necessários para você estimular o crescimento de bactérias do bem. E as bactérias do bem vão combater as bactérias do mal, que são as patogênicas, para evitar o bicho ficar doente.
Bom, e aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem umas discussões que acho que não é o foco aqui, da questão metabólica. Eu acho que talvez para o aluno de veterinária, por aí, vale a pena ler, mas acho que para dono de bicho, talvez não seja o... Confunda talvez mais do que a gente. Os termos e por aí vai. Então, Fernando, foi esse artigo aqui que... deixa eu ver aqui na minha dietinha, né? A gente já falou isso, perfeito. A gente passou por todo o meu roteiro, sem falta, cara. E aí eu te pergunto... Gostei da surpresa. Gostou do artigo? Pô, pra caramba, mano, pra caramba. E vou te falar, não só eu, acho que tanta gente que me cobra nos eventos, onde eu vou da volta de estar publicado, vão ficar mais felizes do que eu, obviamente, eu também estou bem feliz. Pô, muito maneiro mesmo. Vamos voltar, bora voltar. E você consegue conviver com esse modelo? Óbvio, né, gente? Aqui foi o primeiro, né? De surpresa? Não é piada, tá, gente? É real. Eu não contei nada pro Fernando e ele tava puto. Eu tava saindo. Eu precisava ir buscar meu bicho novo que chegou, tô aqui agoniado. E o André, não, vamos gravar mais um podcast. Começou louco pra gravar podcast. Eu falei, vamos gravar então. Qual o tema? Não vou te falar, Play. Foi maneiro. Vamos manter assim? Eu não sei. Vamos, sabe o que eu acho que é legal? Que eu gostei de ser surpresa? Porque é um tema que você estudou, é muito mais técnico e tudo mais. E eu consigo te interromper mais, você consegue desenvolver mais, eu acho. Eu vou interromper quando eu acho que são coisas mais relevantes pra gente aplicar no dia a dia. Curti pra caramba, cara. Principalmente desse tema aqui que eu acho que vai ajudar bastante todo mundo que tem bicho e tudo mais. São temas práticos que a gente consegue aplicar aqui, sabe? No dia a dia. E o que eu acho que é a proposta aqui? A ideia é ter você, Fernando, como cru mesmo. Para você não chegar com um monte de ideia. Porque, assim, esse eu peguei um que é relativamente simples, no sentido de como foi feito, mas que você já consegue entender. E eu gosto muito, pessoal, porque o Fernando, por mais que ele não seja veterinário, não seja biólogo, por aí vai, a cada mês que passa, o conhecimento dele que mostra que, cara, a ciência pode ser para todo mundo. Cara, ele já pensou nas hipóteses. Eu jurava que você ia falar que o bicho de 30 graus ia digerir melhor. E você pensou exatamente igual o aluno de mestrado pensou sobre o assunto. Porque você está com conhecimento. Eu vi o ET Bilu. O ET Bilu já falou pra gente lá atrás, na década de 90. Busquem conhecimento. Eu fico sempre nessa. Porque, cara, eu acho que isso é muito legal. Quando a gente quer dar... Quando a gente fala de posse responsável, né? Eu acho que o investimento de tempo, esse investimento de tempo, ele não é só investimento de tempo com o bicho, mas investimento de tempo para você dar o melhor pro bicho. E isso envolve estudar. Né? Sim. E tem vários cursos, tem vários artigos. O objetivo é exatamente esse. É quem ou se você entende... Ou, Nandra, se você entender, se você for, sei lá, estatístico de uma outra área, que não é o meu caso, eu não sou um pesquisador científico, talvez eu não vou entender, mas talvez um outro cara, sei lá, da matemática ou de qualquer outra área que entenda isso daqui vai conseguir entender. Mas eu acho sempre muito arriscado, né? Quem não é da área tentar interpretar artigo e colocar na prática. Exatamente. Nesse sentido, cara, eu acho muito arriscado, mas vale ler, vale estar em evento quando puder, e como ouvinte, eu sou um eterno aluno em busca disso. Então, fico feliz. E é isso, a ideia é a gente sempre pegar um artigo, a gente sempre passar ali pela metodologia meio que rapidinho, mas só para vocês verem que tem lógica, que não é uma coisa completamente aleatória, e achar os principais resultados. Aplicáveis, né, obviamente. Perfeito. Não, eu acho legal passar pela metodologia, eu acho que para as pessoas entenderem o quanto é complexo. Exatamente. E também para servir de, mais uma vez, isso aqui a gente está falando de divulgação científica. Então, tomara que inspire outras pessoas que estejam nos ouvindo, vai falar, vou fazer meu TCC sobre isso, olha lá, não me parece tão complexo fazer uma pesquisa assim. Olha, isso é complexo, fazer... gente, pelo amor de Deus, isso é um mestrado. Não, mas eu digo no sentido de, tipo, não sei quantos jabuti, uma sala, uma outra, uma dieta, não sei o quê. Talvez o cara ache que ele vai precisar de um laboratório gigantesco, que ele vai precisar ir para fora do país, entendeu? Algumas coisas assim que eu tô querendo dizer, que eu acho que estimula. Às vezes o cara tem uma ideia e não acha que é possível para um mestrado, para um doutorado, para uma pós, então, não. Ainda mais nesse momento que a gente está no país, de uma mercantilização da educação absurda, né? Quanto mais a gente puder contribuir aqui com divulgação científica, eu vou estar bem orgulhoso de fazer parte disso. Parabéns. E até para o mestrado, para outra coisa, você vai ter ideia, conhecendo os professores. Pô, ele da Unesp com dieta de jabuti, eu quero trabalhar com isso. Pô, vai atrás, cara, vai atrás
desse orientador, dessa linha de pesquisa e por aí vai. Esse foi o primeiro. Acho que a gente tem alguns pontos a melhorar. Agora que o Fernando sabe também a metodologia que vai ser utilizada, os próximos já vão estar preparados, mas vai ser sempre surpresa para o Fernando. Perfeito, perfeito. Sempre... E lembrando que você for lá no site meuexótico.com.br/serviços, a gente também tem um serviço lá de mentoria para produção científica. Então, quer trocar ideia, quer falar sobre isso, o André tá aí para te ajudar em todas essas questões aí, em escolha de metodologia, de temas, no que já existe publicado, enfim. Entendi bem que ele é foda nisso, desculpa a palavra. É isso aí, então, meu caro. É isso que temos para hoje. Foi um prazer estar com você. Bora buscar Nos vemos no próximo Tá Publicado. E o roteiro já está disponível para você na nossa pasta de podcast. Agora você tem acesso. Agora eu tenho acesso, obrigado. Até mais,